Atenção, mulheres. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Você quer se tornar atrativa para os homens? Olha o que eu disse, eu não disse atraente, eu disse atrativa. Você sabe qual é a diferença, Luciano? Bom, essa discussão a gente estava tendo mesmo antes de começar a gravar esse vídeo. Atrativa ou atraente? Atraente, se você se torna uma pessoa mais bonita, uma pessoa que, né, tem aparência mais atraente, mais atrativa. Hoje, então, nós vamos te mostrar algumas estratégias para você ser uma pessoa magnética, para você ter mais possibilidade de encontrar alguém que, de repente, pode dar match. Mas mais do que isso, é você usar os recursos que hoje estão disponíveis a seu favor, tais como não só as redes sociais, digitais, mas também alguns outros facetes, para que você no dia a dia, na balada ou em outro lugar, você consiga sair melhor nesse quesito, hein? Olha, eu acho isso é bem interessante, né? Então seja muito bem-vinda ao Toca do Lobo. A Toca do Lobo é o local onde a gente troca ideias entre marido e mulher e com vocês em casa. Então você pode colocar suas dúvidas, suas sugestões, se você concorda ou não concorda, se você quer ser atrativo ou quer ser atraente, mas a gente vai poder discutir bastante sobre isso agora, tá bom? Então vamos lá. A gente veio... Isso aí, pessoal, é o seguinte. Eu conversando com as minhas amigas, com o pessoal nas redes sociais, elas falando, tá difícil arrumar homem, tá difícil firmar um relacionamento. E aí a gente começou a discutir o assunto. E o Luciano trouxe essa questão de que é totalmente diferente ser atrativo ou ser atraente, né? E que o atrativo te dá muito mais ferramentas estratégicas para conquistar os homens. Então vamos lá, Luciano. Bom, qual seria a primeira dica que você daria para as mulheres? A primeira coisa é o seguinte, lógico, é importante você ser uma pessoa atraente, sem dúvida, claro, né? Isso ajuda muito, né? Ser uma pessoa atraente tem algumas coisas que você pode estar fazendo para isso. Cuidar da sua aparência, claro, seu cabelo, maquiagem, perfume, tudo isso ajuda você a ser uma pessoa mais atraente. Só que quando a gente fala de ser atrativa, olha só, vamos pensar em alguns termos práticos, certo? Vamos supor, você deve ter redes sociais, vamos dizer, Instagram, Facebook. Quais são as fotos que você publica? O que tem ao redor dessa foto que você publica? O que é a mensagem subliminar que está nessa foto que você publica? Os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você convive, tudo isso diz muito a seu respeito. E da mesma forma como você olha eventualmente para alguém cujo seu interesse de repente pode ser de ter alguma coisa com essa pessoa, você não vai olhar as redes sociais e ver o que tem naquelas imagens? Isso é o que a gente mais sabe fazer, stalkear os homens aí. Antes de sair com a pessoa, eu stalkeei o Luciano, tá? Antes de sair com ele, eu entrei nas redes sociais dele, fui ver que tipos de fotos ele tinha, com quem ele andava, que locais ele frequentava, isso é normal. Bom, não precisa nem dizer que deu certo, né? Deu certo, funcionou a tática dele, né? Agora, deixa eu entender uma coisa aqui, até você falou, eu lembrei de uma história. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não gosto de homem que fica bebendo em bar o tempo inteiro, toda hora com bebedeira com os amigos e essas coisas todas. Só que tem uma coisa engraçada, ela sempre posta as fotos dela cheia de latinha de cerveja em cima da mesa com as amigas. Bom, até você percebe, né? Olha só a coisa interessante. Eu já tive pessoas que eu atendi que uma vez eu até falei para a pessoa que a foto dela tinha cheiro. Ela tinha publicado uma foto com uma latinha de cerveja aberta e um prato acho que era linguiça frita, fatiada frita, cheia de cebola. Aí ela falou assim, nossa, mas eu adoro isso. Eu falei, pois é, mas você olha para essa foto tem cheiro. Essa é a imagem que você quer passar? Então, lógico, né? As pessoas, evidentemente, todo mundo tem uma vida normal e nem tudo que a gente faz ou passa a gente publica nas redes sociais. Mas ser seletiva nas escolhas das fotos ajuda muito. Diz muito a respeito de você e do que o homem pode esperar quando ele estiver te procurando para um relacionamento. E é interessante você falar isso, porque assim, é claro, na nossa vida no dia a dia, a gente não tá sempre assim, né? Toda completamente arrumadinha, de batom, vestidinho, né? Não é assim no dia a dia. Só que a hora que a gente vai colocar na rede social, é que nem todo mundo fala assim, no Instagram todo mundo é rico, feliz, bonito, bem sucedido. Mas ninguém coloca no álbum de fotografia lá de casa aquela foto horrorosa do dia que foi demitido, né? Não é isso que rola. Tem gente que, sabe, sendo bem franco, não sei se você sabe disso, mas tem gente que aluga carro, tem gente que aluga casa, não paga o aluguel, mas aluga para poder mostrar a imagem. Mas não é isso que você está falando, né? Não, claro que não. Tem gente que visita, por exemplo, um amigo que tem grana e tira foto na piscina dele para dizer que tem grana. E isso não é o que a gente está falando, por quê? Porque isso é propaganda enganosa. Com certeza, você pode até atrair uma pessoa,
Pode até funcionar para o primeiro momento, mas não vai manter. Então, se for para E já vai uma começar com uma situação mentira, casual, né? mas e se todo mundo sabe que, vamos supor que você conhece uma pessoa que minta para você logo de cara, não tem como confiar. A confiança se rompe logo de cara. Então, a questão é você, na verdade, mostrar aspectos que sejam realmente magnéticos, sejam atraentes do que é a sua vida de verdade. Então aí, ó, vamos lá. Então a gente começa já pela escolha da fotografia, né, da foto que você vai colocar no seu perfil. Não, mas veja só, tem mais coisas só na escolha da foto. Vamos supor, você é uma pessoa que, vou dar um exemplo, você gosta de uma vida saudável, uma vida fitness, e você quer atrair uma pessoa que gosta de fitness. Então, evidentemente, você vai escolher fotos que remetem a esse tipo de coisa. Um homem, quando ele olhar, fala assim, bom, essa mulher é do fitness. E o que envolve isso? Vamos pegar o exemplo oposto? Vamos supor que você tem interesse por um homem que seja um fisiculturista. Vamos dar esse exemplo. O fisiculturista, eventualmente, ele tem a rotina dele de treino, ele tem a rotina dele de alimentação, ele precisa dormir em um determinado horário, etc, etc. Tudo isso para manter o corpo que ele está disposto a cultivar, certo? Veja só, você está interessada em participar, em ter uma pessoa na sua vida em que você participe desta rotina? Ou se você prefere comer uma pizza de vez em quando, tomar um vinho ou qualquer coisa do tipo, esse cara não é para você. Você pode até se relacionar com ele pode até se relacionar com você, mas não vai durar. Porque a questão é o dia a dia, a rotina. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que você gosta de tomar um vinho, você gosta de frequentar determinados tipos de lugares, tal, etc. Então você pode manifestar isso nas suas redes sociais. Uma pessoa que veja e tenha interesse vai saber, esse é o tipo de lugar que ela gosta de frequentar. É esse tipo de lugar que eu vou levá-la, por exemplo, quando for sair para um encontro. Então essas coisas... Você me lembrou uma coisa, você me lembrou aqueles os sites de relacionamento, por exemplo, Tinder e sei lá o que tá na moda agora, né? Uhum. Graças a Deus eu não sei mais, gente, o que tá na moda. Ainda bem. Ainda bem, né? Já pensou um ato falho aqui. Mas Tinder, por exemplo, você entra lá e aí você dá seu nome, sua idade, né? Mais ou menos a região que você mora, dependendo da cidade, isso é muito importante. E aí você coloca seus hobbies, o que você gosta e tudo mais. Então, uma dica não seria eu fazer uma listinha das coisas que eu gosto, os hobbies, as coisas que eu realmente curto, para que isso apareça nas minhas redes sociais e posicione assim meus gostos e gere um match mais provável de rolar? Esse aqui é a parte chata da parte de se tornar uma pessoa atrativa. Porque quando você diz muitas coisas desse tipo, você dá uma informação demais, você tira o gostinho das pessoas de descobrir. Então algumas coisas elas têm que ser reveladas no momento em que você a conhece. O que você tem que fazer? Por exemplo, os hobbies, né? Você já não diz de cara quais são todos os hobbies, mas você coloca alguns elementos que são diferentes. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um hobby diferente. Eu gosto de fazer rapel na Ponte do Sumaré aos domingos. É um exemplo, é um hobby. Né? Poxa, diferente. Ela gosta de fazer rapel, ela gosta de fazer uma coisa diferenciada. Eu gosto de fazer trilhas, eu gosto de fazer passeio de barco, eu gosto de pescar. Tudo isso sendo assim um elemento que vai falar assim, é isso que eu gosto de fazer nos meus tempos, nos meus horários livres. Aí sim você está dando uma dica, uma chance para a pessoa falar assim, será que esse é o tipo de pessoa que eu vou gostar de me relacionar? Mas se você abrir demais, você abre possibilidade para as pessoas te pré-julgarem. Então, ao invés de pré-julgamentos, o que nós queremos? Nós queremos despertar curiosidade. É como a gente falou aqui no começo. Como é que a gente faz para vender um produto? O que a gente fala do produto? Apresenta as características do produto, apresenta os benefícios que ele entrega. Pronto, é isso. É isso que nós vamos fazer. Se esses benefícios estão aonde? No social, nos momentos em que, vamos colocar assim, as pessoas têm livre para se divertir. Porque, por exemplo, vamos colocar a questão profissional. A questão profissional é importante para a gente colocar nas redes sociais? Depende. Eu não sou o que eu faço para viver, né? Percebeu? Isso é o que eu faço. Se eu perguntar qual é a sua profissão, você me fala, minha profissão é tal. Então, mas aí o que você está dizendo, eu não posso colocar alguma foto ou alguma coisa, um stories sobre algo profissional que eu estou fazendo. Não, ao contrário. Você pode colocar, só que você não se define por isso. Ah, claro que não, E esse que é o ponto. Você dá elementos para construir esta imagem que é você. Então você não é o que você faz para viver, isso é sua profissão. Faz parte de quem você é naquele momento. Então é legal você colocar. Assim como os hobbies.
Ah, eu gosto de praticar ciclismo. Ciclismo é importante. Um exemplo, certo? Então eu vou colocar. Mas e aí o que é o quem você é? Porque o ciclismo também não é quem eu sou. Aí qual é essa parte do quem você é que aparece ali? Porque é muito... Mas esse é o ponto, da mesma forma como a gente faz uma propaganda de alguma coisa conceitual. O que é? Eu estou colocando elementos para despertar o interesse. Aí a pessoa vai, se compra ou não, não vai ser pela propaganda da internet, você concorda? A pessoa vai conhecer, vai conversar, de repente ali sim pode rolar um relacionamento. Então essa ideia de se tornar atrativa é a gente fazer com que naquele primeiro momento desperte o interesse e, por exemplo, mande uma mensagem. E, por exemplo, fala assim, poxa, eu queria te conhecer, vi aqui, eu vi uma foto que você publicou, achei legal. Isso rola muito nas redes sociais, né? Super esse tipo rola. De coisa. O que acontece muito é que acontecem duas coisas que são importantes as pessoas saberem. Primeiro, existem pessoas que são profissionais de fotografia. O que significa isso? Elas tiram fotos excepcionalmente boas delas mesmas, mas que não mostram quem elas são de verdade. Então são fotos muito bem tiradas que mostram uma aparência muito boa. E aí pessoalmente não entrega a mesma coisa. Bom, isso também é complicado. Fora esse detalhe, né, que às vezes não entrega pessoalmente, não diz elementos sobre a personalidade, ou seja, a pessoa está comprando só o que ela vê, e o que ela vê é a aparência. Se só me importa com a aparência, e aí a pessoa, neste momento, não está transmitindo algumas coisas importantes, alguns filtros que vão ajudar a determinar se ela é ou não uma pessoa interessante. E quais são esses filtros? Bom, vamos colocar isso. Primeiro, estilo de vida. Qual é o estilo de vida? É o estilo de vida intenso, a pessoa é bem-humorada, ela tem muitos amigos? Quem são seus amigos? O que eles fazem? Como que ela se diverte no final de semana? Aí você vê, tem algumas pessoas que vão colocar fotos no bar, bebendo, brindando. Outras vão estar num passeio ecológico, numa trilha. Outros vão estar num box de crossfit. Por aí vai. Estilo de vida. Naquele momento você está atraindo algumas pessoas e afastando outras. Mas o que é importante você saber? As pessoas que você não está atraindo, não vou dizer afastando, tá? Você não está atraindo, são aquelas que não vão se compactuar com aquele estilo de vida que você gosta. Com o que você está procurando, provavelmente. Perfeitamente. E esse é o ponto em que eu falo que é um equívoco que muitas pessoas cometem. Elas investem muito e falam assim, eu quero atirar para todo lado, eu preciso ser extremamente magnética. E o que faz as pessoas serem realmente magnéticas, e aí vamos colocar, a gente está falando ainda de redes sociais. Que a gente vai falar ainda de como fazer para você se tornar essa pessoa atrativa na balada também, que também faz parte, né? Mas vamos lá, eu tenho que passar uma imagem que desperte curiosidade, mas que dê elementos do que eu gosto, do que eu valorizo. Por quê? Porque vou dar alguns exemplos, né? Vamos supor que seja fundamental para uma pessoa, sei lá, livros, leitura, ou filme, cinema. Então, nas redes sociais, ela coloca muito sobre isso, comentários sobre filme e tal, etc. O cara que vai se relacionar com essa pessoa, ele já vai saber logo de cara que é uma das premissas para um bom relacionamento é saber falar sobre esse assunto, é se interessar por isso. Você imagina como é que fica frustrante o primeiro encontro de uma pessoa que não gosta de filme com alguém que ama filme, né? Você assistiu aquele filme? Não. É muito legal, tal, não sei o quê. E quando você está falando, outra assim, porque ela não se interessa por esse tema. Ou qualquer outro, balé, teatro, ou vamos sair do segmento de artes, vamos pensar em termos de literatura, conhecimento de uma forma geral, qual é o tipo de assunto que ela gosta de discutir? É discutir sobre política, economia, entrar num assunto mais corriqueiro? Enfim, essas coisas todas dão elementos de quem você é e o que você pode esperar. Mas tem um segredo aí, que é o quê? Aí sim é escolher as imagens que vão mostrar isso de uma forma elegante. Então, sim, lembra que eu falei que a foto tem cheiro? Qual é o cheiro da foto que você está publicando? Você tem que transportar a pessoa para aquele ambiente. Né? Então, como é que é aquele ambiente que está rolando aquela situação? Então, assim, o sorriso, às vezes uma foto casual, às vezes nem olhando para a câmera, às vezes uma foto de lado é muito mais impactante. Tem muitas mulheres que querem mostrar o corpo porque isso elas acreditam que é uma forma de vender melhor a sua imagem. Sim, você vende muito bem sua imagem mostrando o corpo, tanto homens quanto mulheres. Mas você só está vendendo o corpo. E existe um negócio que chama sapiosexualidade. As pessoas se sentem muito mais atraídas pela inteligência das outras pessoas. Lógico, não só pela inteligência, pelo corpo, claro, mas a inteligência é algo que seduz. E aqui é muito importante eu fazer esse parênteses, porque esse é um outro erro muito comum que existe no universo masculino e feminino.
O universo masculino tem a ver com conquista. O universo feminino tem a ver com sedução. O problema está quando se inverte o negócio, né? Quando o papel masculino passa a ser de seduzir e do feminino passa a ser de conquistar. Aí lascou. É aquela situação que a mulher fica correndo atrás do homem, ou que o homem faz loucuras de amor e a mulher fala, meu Deus, cara chato. Então é importante você saber isso, porque isso está relacionado a uma atitude que é esperada no relacionamento, que tem a ver com o universo masculino e feminino, beleza? Certo. Bom, falando ainda dessas questões de redes sociais, e aí quando você começa a pensar nisso, as fotos elas podem ser bem planejadas e ter uma sequência. E você não precisa publicar tudo, você não precisa ter uma vida o tempo inteiro saindo o tempo inteiro na balada. Porque o que vai ficar é aquelas fotos, são aquela imagem de baladeira também. Pois é. Então é legal você mostrar outras coisas interessantes da sua vida, né? Mas nada, não falando para fazer coisas fake, mas, por exemplo, vamos supor que você pratique meditação. Poxa, mostra isso, né? Mostra que você tem uma inteligência que vai além vamos colocar assim, da social, né? Você tem uma inteligência emocional, você tem uma inteligência espiritual. Aí vai ter gente que pode falar assim, ó, pode ter algumas mulheres que estejam pensando, mas espera lá, e a rede social é minha, eu posto o que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser, agora eu vou ter que ficar cuidando disso para poder ser mais atrativa para os homens, e achando ruim ter que seguir esses conselhos que você está dando. Que você realmente diz? Isso é verdade, isso é um saco, porque você tem que tomar uma decisão antes de mais nada. Esse é o ponto. Ou você caça, ou você é caçadora. Se você caça, você está lá curtindo sua vida, vivendo tranquila, pensando no que você quer fazer, e ponto. O caçador vai te olhar, se ele se interessar, ele vai abater a presa. A caçadora não, ela toma iniciativa. Então você tem que fazer essa decisão. Se você quer ser caçadora, bom, aí a coisa é diferente. Aí você tem que agir com estratégia. Você primeiro foca em quem é o perfil que você se interessa, né? Qual tipo de pessoa você quer atrair. Depois você faz um estudo, vamos chamar assim. O seu plano de ação. O plano de ação. Onde essas pessoas frequentam, o que elas fazem, o que elas valorizam, de que forma eu posso chamar a atenção de uma pessoa onde dessa. Elas vivem, o que elas comem, aquela história, né? Né? É o ponto que você está agindo de forma estratégica. E dentro disso, claro, uma comunicação através das suas redes sociais coerente. Rede social é Instagram, Facebook, TikTok, mas também é Happn, Tinder e qualquer outro aplicativo de relacionamento. É a mesma coisa, tá? Bom, feito isso, quando você pega e começa a deixar as pessoas curiosas, elas vão entrar em contato, vai ter aquele cara que você vai dispensar logo de cara, mas vamos supor que você acha que tem alguém interessante para você. Aí é que está. Tem um negócio, são os gatilhos mentais, também muito explorado pelo marketing. O gatilho da escassez. Não, até agora tudo aqui foi marqueteiro, para falar a verdade. Meu lado marqueteiro aqui está só reconhecendo. Mas no fundo, é marketing. Mas, veja, tudo isso a gente está falando de construir uma situação para que você tenha a oportunidade de conhecer alguém. Então, essa é a questão. Eu quero me colocar no mercado. Certo. Né? Mas assim, eu tenho que fazer isso de uma forma coerente com aquilo que eu estou buscando. Então vamos supor que naquele momento um cara que você entrou no perfil dele, achou legal e não sei o quê, e ele está se comunicando com você, você decidiu dar uma chance, decidiu sair com ele. Certo? Minha sugestão, ouça mais do que fale. Sabe por quê? Quando a gente fala muito, a gente dá muitos elementos, a gente fica super contente que a gente falou muito. Nossa, ele é um ótimo ouvinte, falei muito, mas o que você aprendeu sobre ele? E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas se decepcionam não na hora, mas depois de uma semana, ou depois que transou, né? Depois que teve alguma coisa com a pessoa. Então a minha sugestão é que naquele momento você, de caçador, você muda para recrutador, ou melhor, selecionador, né? Ou melhor, selecionadora. Naquele momento você vai ouvir, você vai perguntar, vai querer saber da vida, até para entender em que contexto essa pessoa vive. E se ele é realmente aquilo que você viu nas redes sociais ou na conversa que você teve à distância com ele. Perfeitamente. Você vai validar. Perfeitamente. É uma entrevista de emprego. É uma se entrevista ele cabe de como emprego. meu namorado, este é o momento. Esse é o momento. Isso se você estiver buscando um relacionamento, né? Que é o que a maior parte das pessoas, no fundo, estão buscando, inclusive os homens. A questão é que nesse momento você tem que mostrar que você é uma pessoa diferente. E lógico, você tem que dizer, falar, conversar, uma conversa. Você fala, você dá
elementos uma da troca, sua... Uma troca. Mas naquele momento a estratégia é você saber quem é a pessoa que está lá. E esse é um processo de empatia. E fazer perguntas é a melhor forma de você entender quem é essa pessoa na sua frente. E os homens costumam ser mais quietos mesmo, né? E aí, às vezes, assim, quando você sai a primeira vez, eles acabam te fazendo uma série de perguntas para não manter a conversa parada e para eles terem que falar menos. É verdade. Isso acontece muito. O homem te faz várias perguntas para você ir falando e ele ficar esse meio é o negócio, surdina, mas esse é o ponto. No geral, a mulher gosta de falar mais. Isso já é uma coisa comum. Já é normal. E segundo, a mulher gosta de falar e ela dá elementos, ela quer contextualizar e ela acha importante o cara saber como é que é a vida dela. Mas a grande verdade é que é justamente o oposto. É que nem um striptease. Você não chega e não tira a roupa de uma vez só. Você vai devagar. E você nunca começa com as partes principais. Sacou? É a mesma coisa quando você sai. Você tá mais ou menos. É verdade. Eu tipo, mas foi mais ou menos. Quais seriam as partes principais que você não pode falar de cara? As partes principais que você não pode falar de cara são aqueles elementos que são mais delicados da sua parte. Tem gente que já assusta de cara uma pessoa, né? Já pega e já fala assim, ó, é o seguinte, eu não gosto disso, eu tenho esse problema, eu tomo remédio tarja preta, sei lá. Tem um monte de coisa. Já vai afastando, depois fala, não sei o que acontece. Eu fui diagnosticada como bipolar, entendeu? Já abre assim. E depois não entende por que não dá certo, né? Exatamente. Ok. E outra então coisa... tá, meninas, segurem um pouco, tá? Deixa os caras falarem. Faz uma lista de perguntas pra eles e puxa a língua dos caras, porque eles são mais quietos. E aí vem a questão de ser atrativa e não atraente. Não atraente. A pessoa atrativa, ela é legal. É uma pessoa simpática, ela cumprimenta as pessoas, ela sorri, ela se diverte. O garçom demorou para trazer alguma coisa na mesa, ela vai sorrir e não vai estragar a noite e ficar reclamando. Por mais que não tenha sido legal. Eu confesso que é uma coisa que ninguém acha legal, mas às vezes o cara pode dar uma puxa, ele vai ficar sem graça. Normalmente o homem normalmente é que sugere o lugar onde ele quer ir. Não é uma regra, né? Mas ele é uma pode questão até perguntar social. onde ela quer ir também, né? Pois mas normalmente é assim. Normalmente o homem que é homem, masculino, não faz isso, por quê? Porque é esperado dele a atitude. E muitas mulheres até esperam essa atitude. Às vezes não, às vezes ela fala assim, eu gosto de tal lugar, tal. Mas o homem que quer ter esse posicionamento, ele quer surpreender. Ele faz a escolha até para levar e falar, ó, olha que lugar legal, você conhece tal lugar? E quer levar num lugar às vezes diferente. Para surpreender. Porque ele quer conquistar, certo? Certo. Ele tem que conquistar, não a mulher. Então a mulher escolhe o lugar. Não precisa. Ela pode escolher, eu quero que você me leve em tal lugar. Isso nunca havia acontecido, nunca ninguém me contou que aconteceu. Nunca vi. Mas é possível. Mas vamos pensar numa situação que fale convencional. Que quer ir no lugar? Fala assim, vamos sair a primeira vez? Vamos. Tá bom, então me leva em tal lugar. Ah, não. Olha, eu até acho que é possível fazer isso, mas quando você não quer mais ver o cara de novo, aí você escolhe um restaurante bem caro, escolhe no cardápio pelo preço maior. Fala quem nunca fez isso. Tem mulher que já fez isso. E esse é um dos motivos, tá? Mas escolher mais ou menos o que quer comer pode, porque a primeira vez que você foi me levar pra sair, eu te falei que eu queria comer comida japonesa. Claro, não, mas aí foi aquele negócio, falou assim, tá ótimo, tal, não sei o quê. Você tem eu vou escolher um lugar pra gente, você tem alguma comida de sua preferência? Da sua preferência, e eu falei que eu queria comida japonesa. Perfeito, okay. E a partir daí, acabou. Aí eu deixei ele escolher, pronto. Mas aí, nossa dica, nós não falamos pra homens, né? Eu não vou dar minhas dicas pra homem hoje. Não, as dicas dica são pra mulheres. E outra coisa muito importante, seja exigente. Seja exigente. Em primeiro lugar, para o cara entender que não é qualquer situação que vai te seduzir. Então vamos lá. Até para se valorizar. É uma coisa que eu falo. Você não vai aceitar ser tratada de qualquer forma, levada em qualquer lugar, ou qualquer coisa assim. Você tem que se valorizar primeiro, né? Isso é básico, né? E mais do que isso, né, cara? Você tem que imaginar que numa situação dessas, um primeiro encontro, você pode ter interesse de ambas as partes. E você pode acreditar, o homem também, naquele momento o homem está olhando para a mulher e fazendo a mesma coisa, seleção. Ele está analisando. Ele está analisando, será que essa é uma mulher para uma noite ou para uma vida? E vai por mim, todos torcem para encontrar uma mulher que é para uma vida. O cara quer se surpreender, às vezes ele fala assim, eu quero sair com essa menina porque ela é gostosa. Só que chega na hora, ele fala assim, que menina louca, que diferente, sabe? E se encanta. Louca no sentido bom, esse dia. No bom sentido. Louca no mau sentido, acho que ninguém gosta. Ninguém vai querer. Mas o fato é que, vamos lá, você chegou, você é uma pessoa simpática, você é sorridente, você é agradável, você sabe ouvir.
Pronto, você tá percebendo? É inteligente, sabe Inteligente, conversar. sabe fazer uma brincadeirinha, não é o bozo, não é fazer palhaçada, fazer uma brincadeirinha ou outra, fazer a noite, o encontro ser mais leve. Tem que lembrar que às vezes, olha só, a gente muitas vezes comete alguns erros, esses erros eles estão associados à nossa neurologia. Vou dar um exemplo. Isso é um estudo que eu li recentemente falando de por que muitas mulheres preferem o bad boy. Até uma certa idade, depois muda. Aí tem mulher que fala assim, eu gostava de bad boy até uma certa idade, até meus 20 anos, 20 e poucos anos. Isso é neurológico. Isso é uma coisa dos nossos ancestrais, é aquela coisa do bad boy ser o macho, alfa, que é o cara que se arrisca, que vai defender ela fisicamente. Nos dias de hoje, você não precisa que alguém te defenda fisicamente, você precisa que alguém te defenda socialmente. Alguém que trabalhe, que ganhe dinheiro, que te respeite. Que seja um apoiador, um companheiro, um parceiro. Que te trate como uma princesa ou uma rainha, enfim, né? Isso você precisa, isso você quer. Porém, não é aquilo que muitas mulheres conseguem ver no primeiro momento. Esse cara, muitas vezes, ele é mais tímido. Esse cara, muitas vezes, ele é um cara focado, por exemplo. Ele sabe muito bem de negócio, mas não sabe muito bem como conquistar uma mulher, porque ele não tem experiência com isso. Você entendeu? Significa que ele não seja um bom partido, um bom parceiro. Um bom parceiro, ou até mesmo um cara sexy, sedutor, né? Significa que ele não tem experiência com isso. Só que a gente, normalmente, só olha aquilo que dá para ver com os olhos. Por isso que esse primeiro encontro é muito importante você deixar ele falar, deixar ele se sentir confortável. E também medir nele a mesma coisa que a gente falou aqui. Se ele é legal, se ele é estressado, se é um cara que no sinal ele já briga com alguém, já buzina num carro que passa. Gente, vamos lá, agora falando como de mulher para mulher aqui. Se você vai no primeiro encontro e o primeiro encontro é num lugar mais ou menos, o cara não te... Na hora que vai te pegar em casa, ou não te pega em casa, ou quando vai te pegar em casa, não tá nem aí, te trata meio, fica dentro do carro te dando sinal de luz, aquela coisa toda, você já vai prestando atenção. Porque o primeiro encontro, normalmente, todo mundo capricha em tudo. Exato. Se não tá caprichado primeiro, você vai ver dali 10 anos, minha filha, o que vira isso aí? Essa disso que você falou é excelente. É bom para que você aprenda a selecionar muito bem o que você vai fazer, a pessoa que está com você. Esses elementos todos, eles vão somando. E lógico, tem pessoas que valorizam uma coisa ou outra. Por exemplo, tem mulher que vai valorizar o fato de um homem abrir a porta. Talvez alguma mulher não ligue para isso. Você que vai dizer para mim o que você prefere. Os homens, eles ao mesmo tempo, eles vão dar esses indícios. A forma como ele se comunica, a forma como ele fala, como ele pronuncia as palavras, tudo isso são elementos. Mas tem uma coisa, voltando a falar da questão da mulher ser atrativa. Olha só, uma mulher muito fácil não é atrativa. Percebeu? É o gatilho mental. É o gatilho mental. Então, vamos lá. Gatilho mental da escassez. Não pode estar sobrando, não pode ter a vontade na hora que quiser, né? Então, essa é a diferença. Fácil demais. E tem alguns homens que eles têm esse poder de conquista muito treinado. Ele tem muita habilidade com isso. Tem caras Além de ser um cara bonito, ele tem uma lábia legal, um jeito legal. Ele chega, ele cumprimenta as pessoas. Ele é sedutor naturalmente. Ele já é atrativo. E o primeiro impulso, muitas vezes, é ceder. Ele fala, esse cara tudo, vou me entregar, abrir o coração e tudo mais para ele. E o que vai fazer você ser diferente para esse cara, tô dizendo que ele não presta, muito embora um cara que está nesta pegada, normalmente ele não está no momento certo para se relacionar. Ele não está preparado ainda para um relacionamento sério. Ele não está pronto. Ele vai ter que esperar ele passar essa fase galinha dele. Mas o que vai fazer ele se surpreender se você for uma pessoa diferente? Você fala assim, caralho, essa daqui é diferente, essa vale a pena investir. Então, mais uma vez, ser uma pessoa diferente também é ser uma pessoa, né? Só que, diferente, vamos lá, também tem os detalhes de ser diferente, né? Não é você pegar e usar uma roupa esquisita, não é isso. E o que é ser diferente? Ser diferente é você ter um comportamento um pouco acima do padrão usual das outras pessoas. Ser um pouco mais inteligente que a média, ser um pouco mais legal do que a média, ser um pouco mais informado que a média, tudo isso faz você ser uma pessoa diferente. Você sabe que isso está me lembrando o seguinte, não sei, meninas, se vocês sentiram a mesma coisa. É igual você tá na sua empresa e tá concorrendo para um cargo dentro da empresa. Você dá sempre um pouquinho mais de você e tenta se diferenciar dos outros para conseguir aquela vaga.
Basicamente é isso que a gente está falando? Basicamente é isso. Lógico que aqui a gente está colocando uma série de elementos que não é para confundir a cabeça de quem está nos ouvindo, né? A ideia é para refletir a respeito. É para refletir, para saber quais são os seus superpoderes. O que você quer mostrar que você é muito boa para fazer, tá? Lógico, tem os elementos da atratividade, que aí é outra coisa, né? Ser atraente, que a gente falou muito a um passar, que também faz parte do processo. Que aí vem a questão do olhar, o sorriso, o jeito que deixa o cabelo, o jeito que se maqueia, a roupa que está usando, né? Os comentários que faz, né? Sim, tudo isso é importante, tudo isso ajuda. Como eu disse, reforço, uma coisa que eu acho que é uma coisa muito diferente para as mulheres, e alguns homens até se assustam quando vê isso, mas você não tem a dúvida que é o que faz ela ser uma pessoa diferente, é a questão da sapiosexualidade, como eu já disse. Eu investiria muito nisso. Em quê? Então Cultura, vamos lá, informação. Vamos parar só pra gente repetir. Sapiosexualidade. Sapiosexualidade. Tá, dá um Google lá, mas vamos lá. Informação, mostrar que você é inteligente. Está dentro do pilar mental, tá? Essa é uma das coisas. Lógico, tem os 3 pilares que eu indico que você capriche na hora para tornar essa questão da atratividade, né? Que é o pilar físico, que é você, não é o corpo perfeito, não é isso, mas usar uma roupa legal, certo? Se produzir, arrumar o cabelo, enfim, né? Ou quem não tem cabelo, como é o meu caso, arrumar a barba, né? Mas como a gente está dando a dica para as mulheres. Têm cabelo. No geral. E algumas mulheres que raspam a cabeça também, não tem problema. Eu já raspei minha cabeça. Tem muitas mulheres que ficam lindas, inclusive, de cabeça raspada. A questão não é essa, a questão é trazer você realmente trazer o seu melhor, a melhor versão de você. Isso em termos de aparência. Mas, ao mesmo tempo, também no estilo, charme, elegância. Cara, nunca é demais. Uma coisa que eu percebo que muitas mulheres pecam, elas querem às vezes parecer descoladas, elas deixam de lado o charme. O charme, tanto para homem quanto para mulher, é muito sedutor. E mais do que isso, é atrativo. E o que seria parecer muito descolado e perder o charme? Me dá um exemplo aí. Às vezes, por exemplo, começar a dar risada muito alto, sabe? E fazer gestos muito bruscos e coisas do tipo. De certa forma, isso não falo só para a questão de sedução, isso para a questão profissional e para outras situações também. O charme, ele acompanha as pessoas, e charme é uma coisa que qualquer pessoa pode desenvolver. Não depende de aparência, de ser alto, de ser baixo, de ser gordo, de ser magro. Não depende disso. Tem pessoas charmosíssimas de todos os estilos que você pode imaginar. Até de estilo, vamos colocar, do rock, do pagode, enfim. O que eu quero dizer é que qualquer pessoa realmente pode ser charmosa, tá? E o charme é extremamente mais atraente, atrativo, né? Muito mais magnético do que a aparência em si, por si só. Tá? Ou uma coisa extremamente extravagante, né? Às vezes está num detalhe, é um sorriso, é um olhar, às vezes um olhar para baixo, meio de lado, aquela coisa mais sutil, sensual, mas sutil. Bom, e às vezes passa no olhar, né? Então, e o ponto é esse. E aí, vamos supor que você, agora a gente falou que ia ser na balada, né? O papo é entrar na balada, acho que é importante falar disso também. Vamos lá, você não conheceu ninguém nas redes sociais, você resolveu sair, mas você resolveu fazer isso tudo que nós estamos falando. Colocou sua melhor roupa, você se produziu, você se maquiou do jeito que você fica mais sexy possível, por aí vai. Aí você sai com suas amigas, aí você resolve sair com 5 amigas. Aí você senta numa mesa e você adora fazer o que a maior parte das pessoas faz, que é o quê? Sentar de costas para a parede, certo? Olha, eu estou olhando tudo quando eu estou de costas para a parede, isso é ótimo, não é? Negativo. Você imagina que uma pessoa, para chegar em você, ela vai ter que passar por 3 pessoas. Ou seja, se ela quiser conversar com você, ela vai ter que esperar você ir no banheiro. E a hora que você estiver no banheiro apertada para ir no banheiro, para pegar aquela fila na balada, aí o cara vai chegar em você. Ou seja, vai ser um péssimo momento para fazer isso. Então, pera lá. Então, eu preciso estar de frente para onde está o movimento, mas preciso estar numa posição de fácil acesso, que eu possa sair, entrar. Você precisa estar acessível. Você não precisa... E outra, lembra que eu falei, o homem conquista, a mulher seduz. A mulher não precisa estar de olho. Ela tem que ser vista, ela não tem que ver. Então, mas se ela estiver de costas olhando para uma parede, provavelmente não irão vê-la. Mas ela não vai estar de costas. Ninguém fica de costas numa balada. Esse que é o ponto. Essa é uma impressão que as pessoas têm. As pessoas estão vendo, ela vai olhar, ela vai conversar, ela vai levantar. Entendeu? E esse aqui é o grande equívoco das pessoas. Ela vai estar disponível. Estando disponível, você tem mais chance de ser
atrativa. E acho que a gente tem que lembrar um ponto aqui agora, falando como mulher também. A gente faz essa barreira, você falou, eu fiquei imaginando, essa barreira de 5 amigas, todas saindo juntas e tal, e grudadas ali, e às vezes dificulta a chegada dos homens mesmo. Até porque, gente, vamos ser sinceros, tem que ser corajoso para chegar numa roda fechada lá e correr o risco de tomar um fora. Lógico que algumas coisas ajudam, né? Às vezes aquela história, você troca um olhar. E essa vou dar essa dica, vou dar mais essa de lambuja nesse vídeo para você que ficou com a gente aqui até agora. O olhar, ele é a chave para isso. Eu olhei, sorri, tive um sorriso de volta, pode ter 10 amigas, o cara vai chegar. Então tá, uma pausa. Então eu vou contar uma história. Pode? Conta a história. Vou contar uma história. Ó, eu tava solteira com as minhas amigas, fui para um bar, fui para um happy hour, não fui para um negócio à noite porque a minha amiga queria arrumar um namorado. E eu tava a fim de não arrumar namorado nenhum, porque eu tinha decidido que eu não queria mais namorado na minha vida. Essas coisas que não duram muito tempo quando a gente pensa, mas pensa. Aí eu falei pra minha amiga assim, a gente não pode numa balada, nessas farra gigante, que de lá não sai namorado, vamos num happy hour. Fomos no happy hour, estamos sentadinhas lá, chega o Luciano e mais 2 amigos. E uma das meninas que estava na mesa comigo conhecia ele. Então convidou ele e o pessoal dele para sentar na mesa. Ele sentou do outro lado, eu estava numa ponta, ele estava na outra ponta. Não sentamos um do lado do outro. Eu sentei do lado de um amigo dele, que ficou conversando comigo quase que a noite toda. E eu brincando com o cara, conversando e tal. Eu olhei e vi o Luciano me olhando. Ele olhou para mim e deu um sorriso, porque ele entendeu o que eu estava fazendo. Eu estava brincando de um jeito inteligente, inclusive. Verdade? Fala se foi inteligente. Foi. O que chamou a atenção foi isso. O cara tava jogando uma conversa furada e ela tava tirando sarro dele de um jeito inteligente. Mas super educado. Ele não percebeu. Eu estava inteligente, educado, ele não percebeu, mas o Luciano percebeu. Porque aí também estava difícil, eu ainda não sabia do currículo dele, né? E daí ele sorriu pra mim, eu sorri de volta e dei uma piscadinha pra ele, que era tipo, pra ele não falar nada, porque eu vi que ele tinha entendido o que eu tinha feito. A noite acabou, todo mundo ia embora, a gente levantou para se despedir. Se você me perguntasse se eu percebi alguma coisa naquele momento, teve só uma coisa. O Luciano segurou um pouco mais na minha mão, um pouquinho mais de tempo do que o necessário para falar tchau. Foi a única coisa que eu percebi, mas também não passou disso. E aí, quando eu cheguei em casa, minha amiga me ligou e falou assim, Sandra, o Luciano me pediu seu telefone, só que ele falou o seguinte, eu não quero que você me dê o telefone dela, eu quero que você pergunte pra ela se você pode me dar o telefone. Ó que espertinho. Mas conseguiu. Esse é o ponto, por isso que eu falei, tem que ser diferente. E essas são as questões do diferente. A questão de segurar um pouco mais a mão foi uma forma de sinalizar que eu tinha interesse, para ela não falar assim, ué, não percebi nada. Do nada, né? Do nada que ele tá mandando WhatsApp para mim. E segundo, para ela já sair dali com aquele pensamento. Veja, não é um negócio que é tão planejado quanto tá parecendo, mas é algo que você surgiu na situação, porque ali nesse happy hour eu comecei a ter interesse nela. E não porque eu só vi ela sentada, nem vi como é que era o corpo dela, nem nada. Eu só achei legal o jeito como ela estava se comportando. Isso chamou minha atenção. Até para reforçar o que eu estou falando nesse vídeo desde o começo. Que se tornar uma pessoa atrativa, não só atraente, atrativa, é isso. É você ser uma pessoa que mostra que é diferente, num bom sentido. Se destaca no grupo. Se destaca, né? E lógico, né? As coisas acabam coincidindo. Duas pessoas estavam no mesmo momento e por isso deu certo. No mesmo momento eles estavam abertos ao relacionamento. Né? Bom, para fechar, eu vou dar mais essa sugestão aqui. Existem algumas coisas que são importantes você ter em mente quando você estiver na balada. Uma mulher, ela tem que sinalizar o interesse. Então ela tem que, sim, olhar por um tempo um pouco maior se ela quer que o homem se aproxime. Esse é o convite para o cara chegar. Pensa comigo, um cara chega, um cara que você nem viu, o cara cutuca as suas costas e fala que tá afim de você, isso não é estranho? Então, ao contrário, você viu um cara, dê para ele uma chance, porque a partir daí... Uma dica para ele se aproximar. Aí ele vai ter o trabalho de te conquistar, certo? Aí ele vai falar, oi, tudo bem? Vai se apresentar e etc. Vai fazer tudo para te conquistar. E nesse processo você decide se fica com ele ou não. Isso é que é o esperado e não o oposto, certo? Muitas vezes as mulheres querem tomar iniciativa, chegar no cara, então, etc. Só que aí você tocou num ponto importante, porque assim,
A gente escuta muito, mas hoje as mulheres são independentes, as mulheres fazem o que elas querem, elas podem chegar no homem, isso não tem problema algum e tudo mais. A gente escuta muito isso. Eu vou falar do meu lado, depois quero ouvir você, mas eu sou uma mulher extremamente independente. A vida inteira fiz minha carreira, bem-sucedida, tocava minha vida, tenho minhas coisas todas, nunca precisei de ninguém para nada. Não é questão de precisar. Agora, eu sempre gostei de ser a princesa. Eu gosto de ser conquistada. Então, é claro, eu vou dar o toque, eu vou mostrar, eu vou olhar, eu vou sorrir, mas eu vou esperar que ele seja capaz de me conquistar. E eu decidir se é isso que eu quero ou não. Isso não tem nada a ver com ser diminuída ou não ter igualdade com os homens. Eu não vejo dessa forma. Isso pode gerar uma polêmica aí, acho até interessante se gerar, que é bom a gente fazer essa troca. O que você acha? Sim, é uma questão complexa. Algumas mulheres, às vezes, elas são bem-sucedidas quando elas tomam a iniciativa. Mas é uma questão social, como eu disse, não é o esperado. Mesmo hoje em dia, tem muitas mulheres tomando iniciativa. Sim, o ponto de vista não é a atitude da mulher, é como o homem percebe isso. Muitos homens não estão preparados para receber esse tipo de mulher independente nesse ponto. E alguns ficam constrangidos, alguns até falam assim, pô, beleza, tal. Mas eles não sabem lidar com essa situação, porque nesse momento ele deixa o papel dele. E às vezes a gente vê assim, também, eu vejo muito disso. A gente acaba meio que castrando os caras também, né? Você chega muito, você chega em cima, você faz tudo, aí de repente vira e fala assim, o cara é um banana, não consegue pedir nem minha bebida pro garçom. Você castrou ele no processo todo. E aí, de repente, que é aquele, né? Essa é uma coisa que é muito interessante, que você levantou. A maior parte das mulheres reclamam da falta de iniciativa do homem. Só que elas tomam todas as iniciativas. Então, faz parte até do processo seletivo. Veja, quero ficar com uma pessoa, tomei iniciativa, fui lá, falei, chavequei, fiquei com o cara, tá tudo certo. Não tem nada de errado com isso. A questão justamente esse qual é o papel que eu espero de um homem. Então eu acho assim, de um homem ou pode até ser de uma mulher, né? Uma mulher que está buscando outra mulher, é o papel mesmo. Do companheiro que você está buscando, do parceiro que você está buscando. Na minha cabeça é assim, se eu quero só conquistar, vamos falar, eu estava solteira, eu fiquei solteira há 3 anos, eu curti a vida. Então, quando eu queria conquistar, eu ia lá e conquistava. Agora, na hora que eu quero um companheiro, eu quero um parceiro para minha vida, tem alguns quesitos que eu quero neste parceiro. Um deles, por exemplo, é que eu quero que ele seja tão forte quanto eu sou. Entendeu? Porque eu quero um parceiro. Eu não quero ninguém para me salvar. Eu quero alguém para andar do meu lado, junto comigo. Eu já tenho meu castelo, eu quero que o meu castelo fique maior ainda. Então, ótimo. Se é isso que eu quero, eu tenho que dar espaço para ele fazer isso. Então eu mudo. É linda. Bom, mas eu acho que a dica é essa daí, tá vendo? Então, de um jeito ou de outro, faz parte até do processo de você deixar e entender quem é a pessoa que está com você, é deixar que essa pessoa se manifeste. Legal. Eu acho que isso te ajuda a achar o parceiro certo. Né? E assim, gente, respeite o que você pensa, o que você gosta, o que você sente. Não aceite o que estiver disponível, né? Aí depois reclama, estou numa relação ruim, numa relação que eu não consigo sair, ou que eu não entendo, ou tóxica, né? E daí vai. Não, você tem que saber, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E tá certo. Mesmo com tudo de ruim que acontece, às vezes a gente se relaciona com um monte de pessoas, com pessoas que não são tão legais assim. Mas eu prometo para você, se você estiver aberta, se você ouvir, se você for ler mais, estudar mais, escutar um pouco mais as trocas que a gente vai trazer aqui para vocês no canal também, é possível. Porque eu estava desanimada, eu achei que não era possível mais. Não, sendo bem sincera, eu saí de uma relação tóxica, não uma tóxica clara, mas era tóxica. E consegui, eu achei que eu ia ficar sozinha, eu tô falando sério. Se as minhas amigas estiverem assistindo, elas vão falar, ela disse mesmo que não queria mais namorar ninguém, saber de ninguém, casou antes de todo mundo. Mas eu acho que o importante é a gente estar mental, emocional e todo preparado para isso. E aberto a se tornar atrativo. É isso aí. Bom, e agora, o que você vai fazer para se tornar uma pessoa mais atrativa para as pessoas que você tem interesse? Comenta aí, curte, compartilha com as suas amigas, faz os comentários, critica, elogia, ou fala o que você acha que a gente deveria fazer de diferente. E se quiser mais dica, principalmente a respeito da sapiosexualidade,
olha só. Aí a gente vai perguntar para ele, tá bom? É isso aí, acompanha a gente aqui no canal. Valeu. Um abraço, até até a mais. próxima.